Imagine um mundo onde a morte era uma convidada constante em cada porta, onde o medo se infiltrava nos corações mais valentes e a esperança era um luxo inalcançável. Esse foi o cenário da Europa no século XIV, quando a peste negra, um pesadelo que se espalhou como fogo em palha seca, ceifou milhões de vidas. Mas como tudo começou? A história da peste negra é um conto de horror que se origina nas profundezas da Ásia Central. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, a verdadeira culpada por essa tragédia, tenha se alojado em ratos, criaturas que, sem o saberem, se tornariam os vetores de uma das maiores pandemias da história. Com o frenético comércio da época, esses ratos infectados embarcaram em navios, cruzando mares e oceanos até alcançarem as prósperas cidades europeias. Ao desembarcarem, esses pequenos roedores, carregando consigo a morte, se espalharam pelos porões e becos das cidades, infectando as pulgas que os habitavam. E foi através da picada dessas pulgas infectadas que a peste se alastrou pela população. A doença se espalhava rapidamente, transformando corpos saudáveis em sepulcros ambulantes. A febre alta, os calafrios, os inchaços dolorosos nos gânglios linfáticos, conhecidos como bubões, e as manchas negras na pele eram os sintomas que aterrorizavam a população. Mas a história da peste negra não se resume apenas à propagação de uma bactéria. É um relato de medo, de desespero, de uma sociedade à beira do colapso. É a crônica de um tempo em que a morte era a única certeza e a fé na vida era um ato de resistência. E como essa doença, silenciosa e implacável, transformou a Europa em um cemitério a céu aberto. O impacto social da peste negra. A peste negra, como um furacão implacável, varreu a Europa, deixando em seu rastro cidades desertas e corações dilacerados. A morte, antes uma visitante indesejada, tornou-se uma companheira constante, ceifando vidas sem distinção de classe, idade ou condição. Mas a tragédia da peste negra transcendeu a esfera individual, desencadeando uma série de transformações profundas na sociedade europeia. O colapso da ordem social foi um dos primeiros efeitos da pandemia. A morte em massa de camponeses e artesãos desestabilizou a economia feudal, baseada na exploração da mão de obra servil. Com a escassez de trabalhadores, os senhores feudais viram seus domínios ruírem e foram forçados a conceder mais liberdade aos camponeses em troca de trabalho. O sistema de servidão, que perdurou por séculos, começou a ruir, abrindo caminho para novas formas de organização social. O medo e a paranoia se infiltraram em todos os aspectos da vida cotidiana. As pessoas viviam em constante angústia, temendo a cada espirro ou tosse o sinal da doença mortal. A fé na Igreja Católica, antes inabalável, foi abalada, pois muitos questionavam a razão pela qual um Deus misericordioso permitiria tamanha destruição. Surgiram seitas e movimentos religiosos heterodoxos, prometendo salvação e desafiando o dogma oficial. A peste também acelerou o processo de urbanização. Com o êxodo rural e a concentração de pessoas nas cidades, novas doenças surgiram, e a higiene pública tornou-se uma questão urgente. A peste expôs a fragilidade das cidades medievais, levando à construção de novos hospitais, sistemas de esgoto e medidas de quarentena. Mas as consequências da peste negra não se limitaram aos aspectos sociais e econômicos. A pandemia também deixou marcas profundas na cultura e na mentalidade das pessoas. A arte medieval, antes marcada pela religiosidade e pela representação idealizada da realidade, passou a refletir a angústia e o sofrimento causados pela peste. A morte tornou-se um tema recorrente na pintura, na escultura e na literatura, e a figura do esqueleto se tornou um símbolo universal da fragilidade da vida humana. A peste negra foi um divisor de águas na história da humanidade. Seus efeitos reverberaram por séculos, moldando a sociedade, a economia e a cultura da Europa.